Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E você pode se assentar nessa noite, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Igreja, nós estamos diante de uma palavra que é bastante conhecida. Eu acredito que em algum momento da sua vida você já ouviu falar sobre a história, de Josafá. Quando eu recebi o convite da missionária Isabel para poder trazer a palavra nessa noite, eu orei muito ao Senhor que pudesse falar com a igreja uma palavra que trouxesse um ânimo, um encorajamento. E o nosso irmão, esqueci o nome dele, teve a oportunidade. Ele falou um pouco daquilo que o Senhor ministrou no meu coração para essa noite. O primeiro versículo dessa história vai dizer que Josafá, ele tinha sido levantado como rei. Josafá estava vivendo agora o seu reinado. Eu acredito que um rei, quando passa muito tempo de um reinado, ele fica num lugar de acomodamento. Então Josafá agora está no seu reinado, e a Bíblia diz, os versículos que nós lemos, diz que ele recebe uma notícia de que uma grande multidão estava vindo contra ele. Eu imagino agora a preocupação de Josafá, sabendo que um grande exército havia se levantado, porque queria de alguma forma acabar com o reinado de Josafá. E Josafá, ele vai olhar para as suas circunstâncias, ele vai olhar para a sua realidade atual, e ele vai temer, porque no seu entendimento ele sabia que não podia contra aquela multidão. Só que existe uma coisa e um segredo que me chama a atenção nesse texto, que o versículo vai dizer que Josafá, ele se põe a buscar ao Senhor. Talvez nessa noite você que está aqui nessa consagração, nesse culto, recebeu talvez um diagnóstico, uma notícia ruim. Talvez você tenha recebido a afronta do adversário na sua casa. Talvez o maligno ele tenha tentado te cercar de todas as formas, com humilhação, com perseguição. Só que existe um segredo para os filhos de Deus nessa noite, que é buscar a face do Senhor. Talvez você tenha se amedrontado, talvez você tenha se acovardado e disse no seu coração: eu vou sentar, eu vou largar tudo, eu vou parar. Mas a palavra do Senhor para a sua vida nessa noite é que você venha buscar o Senhor, porque é de lá que vem o teu socorro. Deus está dando uma palavra de encorajamento para a sua igreja, dizendo: você não é refém de uma notícia ruim, você não é refém do diagnóstico do médico. O médico pode dizer algo, alguém pode até decretar algo sobre a sua vida, mas quando você se põe a buscar a face do Senhor, alguma coisa acontece ao seu favor. A Bíblia diz que a oração dos justos, ela pode muito em seus efeitos. Você vê, Ana, a Bíblia diz que o próprio Senhor havia cerrado o seu ventre. Ana era estéril não porque ela nasceu com essa condição, mas porque o próprio Senhor havia cerrado o seu ventre. Mas no livro de Samuel vai dizer que Ana vai até o altar, busca a face do Senhor, ela ora perante o Senhor, e Deus concede a Samuel. Deus está dizendo para a sua igreja: Deus vai te dar vitória, mas é através da oração. Deus vai te dar a sua bênção que você precisa, mas é necessário a gente se posicionar diante da presença de Deus. Às vezes, quando nós estamos diante de um diagnóstico, de um quadro como esse, a gente murmura, a gente até se lamenta, fica num lugar de acomodamento. Mas a palavra do Senhor para alguém nessa noite é: levanta, reage, vai fazer um jejum, vai fazer uma campanha no monte, eu não sei, mas Deus está dizendo: você precisa ter uma estratégia diante de Deus.
Aleluia. Porque muitas das vezes o plano do adversário é te deixar prostrado. Muitas das vezes o adversário tem chegado com notícias ruins para tentar fazer com que a sua igreja pare. Mas eu profetizo nessa noite que você não vai parar diante da adversidade. Eu profetizo sobre essa igreja que você não vai parar diante da perseguição. Pode até ser doloroso. Eu imagino que essa situação que Josafá estava passando era tão simplesmente para fazer aquele povo se voltar para buscar a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Talvez você tenha dado crédito para o diabo, dizendo: é o diabo que está me provando, é o diabo que está me testando. Mas Deus está dizendo para algumas pessoas: esse deserto que você está passando é para trazer de volta para a minha presença. Esse deserto que você tem enfrentado é para te trazer de volta para o altar. Porque é fato, existem pessoas que só conseguem buscar quando estão sendo assoladas. Existem pessoas que só conseguem buscar quando estão sendo provadas. E talvez era esse o propósito de Deus para essa guerra, trazer o povo de volta para o altar. E o que vai mais me chamar a atenção é que agora você vai ver nos versículos 2, no versículo 3 e no 4, todo o povo, todo o arraial se reunindo para buscar a face do Senhor. Aleluia. Talvez o que Deus precisa falar com a sua igreja é, como nosso irmão disse, união. Existe um mistério quando a igreja se reúne para buscar a face do Senhor. É tão gostoso quando a gente chega num culto como esse e um dá glória, um traz uma palavra, um traz um louvor, e Deus está dizendo: eu trabalho no meio da união, eu trabalho no meio do louvor. Quando a igreja se reúne para cantar, quando a igreja se reúne para buscar o Senhor, Deus derrama a sua bênção, Deus derrama a sua vitória sobre a igreja. E Deus está dizendo: tempo de guerra é tempo da igreja se ajuntar. Tempo de guerra é tempo da igreja congregar. Mas nós estamos falando de um tempo onde as pessoas têm se espalhado. Existem pessoas que, quando são assoladas, elas preferem ir para o casulo, elas preferem ir para a caverna do que vir para esse lugar para buscar a face do Senhor. Mas eu quero te dizer algo: Deus te quer aqui no altar buscando. Deus te quer aqui sentado ouvindo a palavra. Deus te quer aqui nesse altar louvando o nome do Senhor. É tempo da igreja se ajuntar, é tempo da igreja congregar. Sabe por quê? Quando nós nos juntamos, Deus opera milagre. Quando a igreja se ajunta, o céu se abre. E eu não sei se você consegue entender, mas os céus já estão abertos aqui por causa do clamor da igreja. E Ele está dizendo: por causa do clamor do meu povo, eu dou vitória. Por causa do clamor do meu povo, eu abro o mar. Por causa do clamor do povo. Jesus está dizendo para a igreja: união. É tempo de se ajuntar. É tempo de estar perto, de auxiliar as missionárias que dirigem o culto, de auxiliar o pastor que está na direção da igreja. O apóstolo Paulo diz para a igreja de Coríntios: um é a perna, um é o braço, mas cada um tem a sua função e todos nós somos importantes para o corpo. E Jesus tem perguntado: você tem feito a sua função no corpo? Você tem feito a sua função como membro? Sabe por quê? Quando você deixa de fazer aquilo que Deus determinou para a sua vida, o corpo ele é comprometido. E talvez você está aí esperando, o pastor que tem que fazer, quem está na frente, mas Jesus está dizendo: você tem uma responsabilidade com a obra. Você tem uma responsabilidade com o reino. Quando esse povo, aqui em 2 Crônicas 20, se ajunta, é cada um assumindo a sua responsabilidade. E Jesus está despertando a gente nessa noite: toma a sua responsabilidade no reino. Glória a Deus. Até quando a gente vai ficar sentado vendo tudo acontecer e está dizendo nada acontece? Mas Jesus está dizendo: quando você se posicionar, alguma coisa vai acontecer. Jesus está perguntando para a sua igreja: aonde está o seu posicionamento? Aleluia. É tempo de se posicionar. Enquanto a gente está lamentando, nada acontece. Até tem um tempo que a gente chora. A Bíblia diz que é um tempo determinado para cada coisa, e eu entendo. Só que Jesus está dizendo nessa noite: acabou o tempo de só reclamar, é tempo de se levantar. Há
vida enquanto Ele ainda não fez, porque você ainda tem o privilégio de ter levantado e acordado mais um dia. Então o povo ele se ajuntou para buscar a face do Senhor. E o que me chama a atenção na oração de Josafá é que ele não faz uma barganha com Deus, não, muito pelo contrário. Ele começa a fazer uma oração dizendo: Senhor, lembra-te da tua aliança, lembra-te do teu povo que servia aqui nesse altar. E eu quero te dizer uma coisa, que a própria Bíblia nos dá respaldo para dizer que nada que nós fazemos na presença do Senhor é em vão. Deus se lembra de cada oferta que a gente entrega no altar. Deus se lembra de cada oração que a gente entrega aqui nesse altar. Talvez você espere muita gente, muitas pessoas, mas eu quero te dizer algo: o altar do Senhor está aqui nesse lugar e Ele está dizendo: a sua oração não se passa desapercebida, a tua renúncia, o teu sacrifício, Deus vê tudo. A própria Bíblia diz no livro de Malaquias que há um memorial, há um registro. Deus sabe todas as vezes quando a gente entra na presença do Senhor querendo parar, querendo desistir, querendo ficar em casa, mas a gente vem por conta da aliança, por conta do compromisso. E eu quero te dizer, Deus se lembra da aliança. Aleluia. Deus se lembra da aliança que Ele fez com o seu povo, e é por isso que Ele quer te fazer uma memória, trazer a memória nessa noite. Eu tenho uma aliança com você. E não é qualquer tempestade, não é nenhuma tempestade, não é nenhuma provação que vai conseguir fazer a aliança do Senhor se apagar. A Bíblia diz que Ele não é filho do homem para que minta. Então Josafá faz uma oração dizendo: Senhor, se lembra da aliança, se lembra do teu povo que servia nesse altar, se lembra do teu povo que buscava a tua face aqui. É interessante porque ele poderia ter feito qualquer coisa, era um rei, poderia ter fugido, mas ele escolheu orar, escolheu buscar a face do Senhor, porque a oração, ela quebra qualquer decreto. A oração faz a gente entrar e tomar posse de bênçãos que não era para a gente receber. O diabo pode até tentar dizer que não vai, mas quando o crente dobra o seu joelho, o céu se movimenta, e Deus está dizendo para você: o céu está em movimento. Você está orando, nada está acontecendo, mas Deus também trabalha no silêncio. Eu posso dizer o que é viver oração. Eu vivi algo muito interessante na minha vida. A gente só pode falar daquilo que a gente já viveu, já experimentou. Eu sempre tive o desejo de fazer uma faculdade. Só que na época eu não tinha condição financeira para pagar uma faculdade. Eu coloquei no meu coração: Senhor, eu preciso de entrar na faculdade. E eu dobrava meu joelho, eu estava no culto e dizia: Senhor, eu quero entrar na faculdade. E quando foi no ano de 2019, eu prestei o Enem pela primeira vez porque eu queria estudar numa faculdade federal. E eu passei no Enem, consegui a nota que eu precisava para fazer o curso de Direito. Só que a gente tem que ter o discernimento para entender que quando Deus te promete algo, o adversário vai criar situações para parecer que a promessa não vai se cumprir. Só que a própria palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Igreja, chegou o dia de eu fazer a minha matrícula na faculdade. Fui com meu coração muito alegre e cheguei lá em Nova Iguaçu, na rural de Nova Iguaçu. Apresentei a documentação para o rapaz que estava lá. E ele disse assim: olha, está faltando um documento que a sua escola mandou errado. E ele disse: a única coisa que eu posso fazer por você é liberar você. Você vai lá na sua antiga escola, pega esse documento e retorna aqui para fazer a matrícula. Igreja, eu estudava em Paracambi. Saí de Nova Iguaçu por volta de 11 horas da manhã. Cheguei em Paracambi por volta de 1 hora da tarde. Eu precisava estar em Nova Iguaçu 4 horas, que é a hora que eu tinha para terminar de fazer a matrícula.
Cheguei na minha antiga escola, peguei a documentação e manda para cá, manda para lá. Resumo da história: cheguei no centro de Paracambi às 3 horas da tarde. Eu pensei que naquele momento eu tinha perdido, acabou tudo. Eu entrei no ônibus, cheguei em Nova Iguaçu por volta de 4h40 da tarde. E saí correndo pelo viaduto da Bossa e entrei lá na Rural. E quando eu entrei na sala já não era mais o homem que tinha me atendido, já era uma mulher. E quando eu comecei a falar, ela falou assim: meu filho, as inscrições já se encerraram tem 40 minutos. Tem como você sair da sala? Eu falei assim: não, mas eu vim de manhã, só falta um documento. Ela: olha, ou você sai da sala, ou eu vou ter que chamar uma segurança para você. E naquele momento eu falei: perdi meu sonho antes de mim. Só que você vai entender que para um crente que ora, que busca a presença do Senhor e tem compromisso com a palavra, quando Deus quer te abençoar, Ele usa uma pessoa para te abençoar. Aleluia. Igreja, naquele momento que eu achei que eu tinha perdido a minha faculdade, entrou uma mulher pela porta e disse: olha, meu filho, eu ouvi tua história lá da porta. Seja bem-vindo ao curso de Direito, porque eu vou fazer a matrícula. E para a honra e glória do Senhor, eu estou formado, sou bacharel em Direito. Sabe por quê? Quando você ora, Deus faz o impossível acontecer na sua vida. E Deus me trouxe aqui para avivar e animar a tua fé, dizendo: a promessa vai acontecer. O homem está dizendo que não, a circunstância está dizendo que não, mas a oração, por conta da oração, Deus vai no seu cativeiro. Glória a Deus. Talvez você está olhando para dentro de si, não tenho condições, mas quando você ora, Deus te dá condição. Talvez você está olhando para a sua casa dizendo: não tem mais jeito, mas quando você ora, Deus dá um jeito. Talvez você está olhando e está dizendo: não vai dar certo, mas quando você busca o Senhor, Deus vai dar certo. Foi o que Ele disse para Salomão: olha, eu posso mandar praga, Deus disse, eu posso amaldiçoar a terra, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Deus está dizendo: a oração, ela revoga o decreto. A oração, ela faz o milagre chegar à sua casa. Glória a Deus. Quer um conselho no seu coração? Pare de murmurar e comece a abrir a sua boca para falar com Deus. Se você entendesse o poder da oração, você já chegaria nesse culto, dobrando seus joelhos, dizendo: Senhor, está aqui nas tuas mãos o meu problema, está aqui nas tuas mãos a minha causa, porque a oração resolve. E agora existe algo que vai acontecer que é muito bonito. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele vem no meio da congregação sobre Jaziel. E olha o que Deus vai dizer para aquele povo: olha, não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão. Glória a Deus. Aleluia. Deus está dizendo para o seu povo: você não precisa se preocupar, porque essa peleja é minha. A gente precisa entender que quando Deus diz que a guerra não é nossa, é dele, a gente não tem que colocar a nossa mão. Só que o nosso problema é querer colocar as mãos naquilo que Deus disse que não é para a gente colocar. Deus estava dizendo para aquele povo: você não precisa fazer nada, só adora o meu nome, porque essa peleja não é tua, é minha. Aleluia. Deus está dizendo para a sua igreja nessa noite: essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Eu pelejo a sua guerra nessa noite. Louvado seja o nome desse Deus. E o Senhor está dizendo no meu coração: existem pessoas que entraram aqui hoje debaixo de guerra. E não é uma guerra de carne contra carne, não, mas é uma guerra espiritual. Existem pessoas que estão sentadas aqui nesse banco, mas já não tem mais paz para deitar na sua cama e dormir, já não tem mais sossego por conta da guerra. Mas o Salmos 46, se eu não me engano, diz: Ele faz cessar a guerra. Deus está dizendo: eu cesso essa guerra na sua mente nessa noite. Glória a Deus. Deus está dizendo: hoje você vai deitar e dormir em paz, porque o Senhor está dizendo: essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Então não se preocupa, porque o próprio Senhor, ele se encarrega de pelejar. Ele está dizendo: está preocupado por quê? Está se desesperando por quê? Quando você
luta a guerra com o seu braço, você perde. Mas quando você entrega o controle na mão de Deus, Ele assume por você. Sabe por quê? Muitas das vezes nós perdemos as nossas pelejas porque achamos que vamos vencer na força do nosso braço, porque achamos que vamos vencer na potência da nossa voz. Mas Ele já deu um recado para você nessa noite: tira sua mão e deixa somente eu trabalhar. Mas eu espero parado, não. A Bíblia diz que enquanto o povo ia adorando, o Senhor ia pelejando. Enquanto o povo ia cantando, o Senhor ia desbaratando os inimigos. E Ele está dizendo para alguém nessa noite: e agora? Deus está dizendo para a sua igreja: está difícil, o Senhor está guerreando, só entrega o louvor, porque enquanto você vai adorando, Ele vai pelejando. Aleluia. Talvez a peleja que você deixou está lá na sua casa hoje. Talvez a guerra que você tem enfrentado é lá no seu trabalho, mas Jesus está te dizendo: enquanto você adora aqui, Ele visita lá. Enquanto você canta aqui, Ele visita a tua guerra. Glória a É Deus. interessante isso. Louvado seja o Adorar no nome meio da guerra. Você precisa entender que a adoração é a sua maior arma de batalha. Você precisa entender que o seu socorro vem do Senhor. Seu socorro não vem do médico. Seu socorro não vem do homem. Tem gente colocando a sua esperança em cavalos, em carros. Tem gente colocando a sua esperança em homens. Mas a própria Bíblia diz que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Eu quero liberar essa palavra de bênção. O seu socorro vem do Senhor. Jesus está dizendo: eu me levanto como Jeová de justiça pela tua vida nessa noite. Só basta você entregar o controle da tua situação. Porque a gente acha que somente chegar aqui e entregar uma oração, a gente acha que é suficiente para Deus. Mas Jesus está dizendo: é necessário verdadeiramente a gente entregar o controle. Porque quando a gente entrega o controle, o Senhor faz do jeito dele. E entender que o Senhor faz do jeito dele, muitas das vezes a resposta não é favorável, mas Ele continua no controle da situação. Quando eu estava sentado aí, o Senhor disse para mim: você é um sobrevivente não porque venceu a guerra, mas é porque está de pé ainda no meio da guerra. Glória a Deus. O Senhor está trazendo para a sua vida hoje uma esperança, dizendo: você não morreu, você está aqui. Ah, mas está difícil, está doendo, está sendo doloroso. Mas levanta a mão para o céu e diga: Senhor, eu estou sobrevivendo, eu estou de pé, eu estou sofrendo, mas o Senhor tem me sustentado. O Senhor está perguntando: porventura tem te faltado a presença? A Bíblia diz que quando o povo de Israel estava atravessando no deserto, havia um maná, havia uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite. A roupa do povo, ela não se desfazia, porque o Senhor estava cuidando daquele povo em meio ao deserto. Glória a Deus. E Aleluia. Ele está dizendo para a sua igreja: eu estou cuidando de você no meio desse deserto. O deserto faz até parte do nosso destino, da nossa trajetória, mas ainda não é a nossa linha de chegada. Você vai chegar na terra da promessa, mas muitas das vezes tem que passar pelo deserto. Mas você precisa sair daqui nessa noite entendendo: eu sou um sobrevivente. Queria que você pudesse se colocar de pé nessa noite com a permissão do pastor. Queria que você pudesse mudar a sua cabeça nesse momento. Glória a Deus. Quero orar pela sua vida, mas eu quero que você saia daqui entendendo: essa guerra não é sua, essa guerra é do Senhor. Deixa Deus pelejar do jeito dele. Deixa Deus fazer do jeito dele. E quando Deus faz, você adora. Jesus está dizendo: eu vou trazer pessoas de volta para o altar essa noite. Deus vai trazer pessoas. Você abandonou o seu lugar por conta da guerra. Você abandonou a sua posição por conta da tempestade. Mas Ele está dizendo: você vai voltar e tomar sua posição no lugar que Deus te colocou. Porque essa guerra não te mata, essa guerra não vai te enfraquecer. Porque o Senhor dos Exércitos
é sacerdócio teu. Foi o Senhor que comprou com preço de sangue. Eu quero te pedir, Senhor, que a tua mão continue sobre esse povo. Tu conheces a necessidade de cada um, Senhor. E tu manda dizer que hoje é noite de fortalecimento. Hoje é noite de revestimento. O adversário até achou que nós iríamos parar no meio dessa guerra, mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, nessa consagração, para entender que ainda não é tempo de parar, ainda é tempo de pelejar. E enquanto estamos aqui, assim como tu fez com o profeta, tu está alimentando o teu povo com pão e água, porque grande ainda é a caminhada. Jesus, eu te peço, continua nos sustentando, continua nos fazendo entender que o Senhor é Deus, continua nos fazendo entender, Senhor, que nada vai roubar a tua glória, nada, Senhor, vai nos separar do teu amor, nem a tempestade, nem a fome, nem a morte, nem o porvir irá nos separar do teu amor. Nós abençoamos a tua igreja, te pedimos da resistência para o teu povo, da fé para o teu povo, Senhor, para entender que mesmo no silêncio o céu está em movimento. Jesus, eu te peço, se entrou alguém aqui nessa noite enfraquecido, que seja tocado pela tua presença nesse lugar, que seja fortalecido pela unção que despedaça todo jugo. Eu te peço, Jesus, todo jugo da depressão, todo jugo da doença seja despedaçado agora por causa da unção que está nesse lugar, Senhor. Eu sei que tu estabeleceu um novo tempo nesse lugar. O Senhor estabeleceu um novo tempo para essa igreja, e nós profetizamos que haverá testemunho, haverá resposta, haverá hinos de gratidão, porque tu és o Deus que peleja e tu não perde batalha. Guarda o teu povo, Jesus, e seja na tua igreja. Em nome de Jesus, você pode se assentar. Eu já gostaria de agradecer a oportunidade. Sai daqui entendendo nessa noite que essa peleja não é tua, mas essa peleja é do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem tem ouvido, Ouça o que o Espírito diz à igreja. quem tem ouvido, Ouça o que o Espírito diz à igreja. graças a Deus pela palavra que Deus trouxe aos nossos corações. Mas será que é só para ficar no ouvido? Ou levar a prática? Porque falar é fácil, né? Quando a gente vai lá para praticar, as barreiras crescem em nossa frente e vem colocando. Como nós falamos, o Ed falou de união, isso mesmo, se não tiver união, ninguém vence, ninguém faz nada sozinho. Davi, ele teve pessoas com ele. Moisés tinha dificuldade e o Senhor falou: olha, sozinho não vai segurar nada não. Há uma pessoa para estar contigo, para você vencedor. Sozinho não dá, e é verdade. Sozinho não dá. Então é necessário que os vales de ossos secos criam carnes. Significa o quê? Ter vida. Então busca também, não adianta, quer dizer, ou muitas pessoas não ganham o corpo. Quer dizer, é uma coisa que entristece. Tem pessoas que estão trabalhando, a mulher chegou tarde, mas ainda veio. Trabalhando na polícia, pagar o seu ganha-pãozinho, seu dinheirinho, pagar, comprar sua comida. Mas tem pessoas que poderiam estar aqui. Tem outros que estão viajando, me comunicou comigo, não está presente. A gente até entende essas coisas. Mas pessoas que estão em casa e que não vieram porque inventam desculpa, como diz, história é feita para